Muito bem, estamos de volta e agora o nosso assunto aqui no estúdio é o infarto. Mas não somente o infarto por si só, e sim as diferenças que ele tem entre os públicos feminino e masculino. Para mim, isso é novidade. E para você? Bom, para conversar comigo e esclarecer mais sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a doutora Rita Viana, que é cardiologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E esclarecer mais aqui para a gente sobre essa questão das diferenças. Mas antes da gente entrar nesse quesito, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é o infarto. Bem, o infarto é uma obstrução da artéria coronária, que são as artérias responsáveis para levar o sangue até o coração. Quando uma dessas artérias obstrui, o músculo do coração não é irrigado pelo sangue, então ele morre. Né? Isso é que se chama infarto. Ah, entendi. E geralmente o que causa essa obstrução é a aterosclerose. É depósito de gordura, mas principalmente começa com placas de gordura. Entendi. Vai Bom, crescendo, crescendo e fecha, causa o infarto. a gente já vai chegar na questão da gordura também, mas há até um fato interessante de se falar que agora, é a época mais quente do ano, dá para se dizer que é um período aí que há menos infarto? Ou não? Não dá para dizer isso. Dá. E por quê? Normalmente o infarto ele é mais comum no frio. inverno, no frio, porque as artérias se contraem. No calor é o contrário, as artérias se dilatam porque você tem que perder calor, né? Você tem que suar para diminuir a temperatura do seu corpo. Entendi. Então essa é a razão, pela contração acentuada das artérias. É a mesma razão pela qual a pressão arterial sobe no inverno. Ah, entendi. Mais do que no verão. Doutora, então explica pra gente. Para mim, como eu disse no início do programa, é novidade essa diferença dos sintomas, até das causas do infarto, né, as doenças aí cardíacas entre homens e mulheres. Quais são os sintomas, né? Vamos começar por aí, então, essas diferenças. É fato. A mulher não tem um sintoma tão exuberante de dor como o homem. Ela pode até ter dor, mas não é aquela dor tão intensa que frequentemente você vê nos infartos em homens. Lógico que elas podem ter também, mas é menos comum. Não é via de regra. Exatamente. A outra, então ela tem, mesmo ela tendo dor, a dor não é o sintoma mais proeminente, certo? Ela pode apresentar, por exemplo, normalmente sudorese, enjoo, náuseas, né? Esses são os sintomas mais comuns. Outra diferença, além dos sintomas, a mulher costuma ter mais... O que desencadeia o infarto na mulher, habitualmente, é o estresse mental. Tanto que ela tem infarto dormindo, em repouso. No homem, o mais comum é que ele tem infarto durante um estresse físico. Alguma atividade. Alguma atividade física, exatamente. Doutor, eu vi alguns relatos, quando eu estava preparando aqui a nossa entrevista, de mulheres falando sobre os sintomas que tiveram quando tiveram um infarto, né? Muitas relataram, como a senhora falou, uma indisposição no estômago, o que levou elas a pensar que era alguma coisa que comeu e que não fez bem. E também falaram muito sobre uma dor no queixo. Isso. A localização da dor na mulher é também diferente em comparação à localização da dor no homem. E por que essa dor? Mais comum é em radiação. É a forma com que a dor, o problema se manifesta. Nós não sabemos o porquê que isso acontece mais. Entendi. Mas é pescoço, mandíbula, braço direito, que é completamente diferente do que na maioria dos casos, que geralmente é braço esquerdo, né? E a parte superior das costas também. Então, são os locais que habitualmente acomete a mulher em relação à dor quando ela está tendo infarto. E nos homens, como é que funciona? Nos homens, normalmente é dor no peito, forte, muito mais de intensidade muito maior, tanto que vem com vários sintomas associados, causado pela intensidade da dor, como muita sudorese, queda de pressão, né, porque faz uma reação assim que a gente chama de vasovagal, que é isso aí, que é sudorese e queda de pressão, pela intensidade da dor. Tanto que ele vai e já procura a emergência, porque a situação é dramática. No caso da mulher, não. Esse é outro problema. A mulher, muitas vezes, quando vai procurar a emergência, ontem eu senti um desconforto no estômago. Ela já teve a lesão no coração.
e nem não procurou porque os sintomas são mais brandos. Entendi. E isso é um grande problema, né? Porque no caso de infarto, a questão do tempo ali é determinante, né? Exatamente. Para sequelas. Por isso que essa ideia desse programa, para a gente chamar atenção a essas diferenças, é muito importante, porque a mulher tem que estar alerta. Qualquer sintoma semelhante a esse que a gente falou, procure a emergência. Porque na mulher é atípico, é diferente. Então, dor nas costas, lá em cima, uma fadiga que habitualmente ela não tem, falta de ar, que é outro sintoma também, um pouco de tontura, sabe, eu estou me sentindo estranha, minha cabeça está meio oca, são os sintomas habitualmente encontrados na mulher. Entendi. Então, as mulheres devem ficar atentas a esse fator. E o que as pessoas, isso tanto para homem quanto para mulher, eu acho que serve, né? Se sentirem, reconhecerem os sintomas de que estão tendo um infarto ali, o ideal é chamar uma ambulância em casa, chamar um médico ou pedir para que um parente o leve, dirigir? Eu acredito que não mesmo, né? Mas qual é a orientação que essa pessoa deve... A orientação é procurar um serviço que tenha emergência cardiológica, né? Que é uma coisa que todos nós devemos sempre estar atentos. Olha, eu moro aqui, tem um serviço ali, né? Se não tem o atendimento cardiológico, que vá num PA, enfim, dependendo da situação. Mas sempre procurar atendimento médico, preferencialmente no momento da dor, do sintoma. Mas se a não pessoa, esperar. Se a pessoa tiver em condições, ela mesma pode pegar o carro e ir dirigindo? Olha, ou é ideal que tenha alguém acompanhando? Em último caso, a gente até recomenda que ela mesma vá dirigindo, porque mas não lógico. pode esperar, né? Exatamente, mas seria o ideal alguém conduzir essa mulher até um local de atendimento médico, mas se não for possível, vá ainda que dirigindo. Né? Entendi. Agora, doutora, existe um porquê dessas diferenças nesses sintomas, ainda se tratando dos sintomas, né? Dos homens e das mulheres? Sim. Depois da menopausa, que é onde a mulher costuma ter mais doenças cardíacas, né? Acima dos 65 anos de idade, principalmente, o que acontece? Quando o estrogênio começa a cair, na época da menopausa, a mulher desenvolve doenças das artérias do coração que a gente chama de pequenas artérias, doença microvascular. E por isso é que os sintomas são diferentes. É a falta do estrogênio, que o estrogênio é o hormônio que protege a mulher contra o infarto. Tanto é fato que a mulher, a idade dela de pico de infarto é mais ou menos 7 a 10 anos a mais do que o homem. Justamente. Né, por esse fator. Então, são doenças de microartérias, que faz com que essa doença tenha todo um aspecto de apresentação e de investigação diferente do que no homem. Agora, doutora, eu vi também de ontem para hoje muitas notícias na internet falando que até os próprios médicos, às vezes a pessoa chega num posto de saúde para constar com um clínico geral e eles mesmos acabam não identificando que aquilo é um infarto, justamente nas mulheres, se tratando de mulheres, justamente por conta dessa diferença, vamos dizer, de sintomas, né? Isso é um problema, né? É um risco, né? Isso é um problema sério, acontece muito, então nós achamos como cardiologistas, assim, valorizar muito qualquer sintoma atípico, entre aspas, atípico, porque na mulher é típico, em relação ao que a gente conhecia. Atípico de doença cardíaca. Ah, é uma dor de estômago. Faça um eletro, né? Coloque a mulher no protocolo de infarto, dose as enzimas, que são as duas coisas, enzimas principalmente, né? Que isso é feito rotineiramente quando se suspeita de infarto. Então, é melhor errar por excesso do que você negligenciar e essa mulher poder ir para casa e ter até uma morte súbita, né? Bom, como a senhora falou, iniciativas como a gente teve aqui de trazer esse assunto para conversar sobre isso é importante, mas na sua opinião falta campanhas do governo, por exemplo, para abrir mais o conhecimento das pessoas com relação a esses sintomas nas mulheres, porque o dos homens é bastante disseminado, todo mundo sabe, mas das mulheres não, né? O que a senhora acha? Lógico que sim, é muito importante, tanto que tem a Sociedade Americana de Cardiologia, você com certeza deve ter visto alguma coisa, alguma reportagem, porque é muito forte essa campanha de educar a mulher, ensinar ela a reconhecer os seus sintomas
e se chama, o programa se chama Mulheres de Vermelho. Uhum. Então a gente vê muito propaganda, elas vestidas de vermelho, algumas pintam o cabelo de vermelho, enfim, para chamar a atenção aquilo, uhum. né? Porque essa diferença realmente leva as mulheres a ter muitos problemas, em consequência ao não atendimento, ao não tratamento adequado, claro. Né? Tá certo. Doutora Rita, vou te pedir uma licencinha para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aí falando mais sobre infartos em homens e também mulheres, as diferenças nesse problema de saúde. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está discutindo sobre as diferenças no infarto em homens e também em mulheres. Conversando comigo sobre este assunto aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Rita Viana, que é cardiologista. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço. Bom, a senhora estava me contando que já atua nessa área há muito tempo, inclusive ficou 7 anos nos Estados Unidos estudando, correto. Né? Isso. Qual era esse trabalho exatamente voltado a essa área da cardiologia lá? Então, lá a gente trabalhou muito com prevenção em doenças cardiovasculares, uhum. né? Foi o maior foco que a gente deu dentro da cardiologia. Uhum. Então, isso nos deu a oportunidade, né, de investigar mais esse tipo de assunto que a gente está abordando hoje. Uhum. Né? Que bacana. Doutora, a gente eu vi um dado também que fala, a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas eu acho que não é demais, até porque eu acredito que seja uma novidade para muita gente, essa questão das diferenças, né, dos infartos, que muitas mulheres acabam falecendo já no seu primeiro e acaba sendo o último infarto, exatamente. Justamente pela falta de informação, né? Exatamente. E é bastante perigoso. Isso é fato, por esses sintomas atípicos, né, do que a gente costumava a identificar como infarto, as mulheres, elas não procuram atendimento médico, os familiares também não valorizam aquela queixa dela, não se preocupam, porque não, mãe, é seu estômago, ou esposa, enfim, né, uhum. é natural. Uhum. Por isso esse alerta, as mulheres têm que conhecer mais esses sintomas para poder identificar como possível ataque cardíaco e procurar assistência médica. Isso é muito importante. Tá certo. Os ataques cardíacos, doutora, acho que quando chega no momento dele, ele já deu avisos antes, né? As pessoas até nem dão muita atenção, porque quando dá o infarto, não diria fatal, porque a gente tem como remediar muitas vezes, mas os sinais as pessoas acabam tendo antes já, né? Pode, mas também não. É mesmo? Pode o primeiro sintoma ser um infarto, se manifestar já como infarto. Porém, tem um alerta vermelho aí. São os fatores de risco. Uhum. Obesidade, colesterol alto, pressão alta. Isso é um alerta. Eu tenho um risco de ter um ataque cardíaco. Então, ela não tem dor, não tem um sintoma, mas ela tem riscos elevados. Então, esses fatores têm que ser controlados. Tá certo. Principalmente na mulher, que os fatores de risco também são diferentes do que o homem. Uhum. Menos conhecidos, né? Entendeu? Doutor, quero lhe convidar agora para a gente assistir a uma reportagem que fala justamente sobre os riscos da pressão alta e entre os quais estão aí os infartos nos homens e nas mulheres. Pode rodar. A Vilma descobriu há 14 anos que tem pressão alta. Ela soube do problema durante exames de rotina da gestação do primeiro filho. Desde então, ela toma diariamente remédios para controlar a doença. Problemas na gestação, né? Gravidez de risco. As 2 gestações foram assim. Todos os dias tem que tomar remédio, tem que cuidar. Somos em 8 irmãos, somos 8 hipertensos. Minha mãe morreu devido à pressão alta, então nós temos que cuidar bastante. A pressão alta é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos. Quanto mais sangue for bombeado pelo coração por minuto, maior será essa pressão. Pressão arterial é um nível elevado da pressão arterial, medida logicamente pelo um aparelho de pressão, que seja maior daquilo que é considerado normal para a idade. Pessoas acima do peso, de idade avançada, afro-brasileiros têm mais chances de ter pressão alta. Isso porque as causas genéticas respondem por 95% dos casos de hipertensão. O sal é outro fator que prepondera em relação à pressão alta. Adicionar sal, né? Evitar isso. Cuidado com os alimentos que já são
manufaturados, os embutidos têm sal, alguns desses docinhos, salgadinhos, até doce tem conservante com sal, se não for adequado. E se ela não obedecer, ela pode ter risco, que nós chamamos risco de lesão de órgão-alvo. E aí entra o derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, que é muito mais comum no hipertenso, o infarto agudo ou outras doenças do coração e a doença renal. De 20% a 30% da população adulta brasileira acima de 35 anos tem pressão alta. Entre os idosos com mais de 60 anos, esse índice chega a 60%. A maioria das pessoas desenvolve a doença depois dos 25 anos. Casos em crianças e adolescentes não costumam ser comuns. Doutora, a gente viu ali o médico falando sobre o sal, né, na alimentação, na dieta das pessoas. Para o infarto também ele é bastante perigoso. Sim, porque ele aumenta a pressão, né, e que é um risco importante de infarto. Agora, isso que ele falou também foi muito importante. Os alimentos industrializados devem ser evitados, porque o sal é o que aumenta a pressão, enrijece as paredes das artérias, é o sódio. Sódio. O sódio não tem sabor salgado. Os alimentos industrializados, para a conservação, usam o sódio. Então, você come, não, o sal está ótimo. Esses macarrões comprados pronto, por exemplo, tem quase o teor de sal permitido. Que a criançada adora. Por exemplo, tem mais do que um pacotinho daquele, tem mais do que o teor de sal permitido em 24 horas. Nossa. Para você ter uma ideia. Então, eles adicionaram ao sódio cloro. Então, essa molécula, cloreto de sódio, que é o sal, que dá o sabor salgado. Mas muito cuidado, alimentos industrializados, alimentos de padaria, como ele falou, os doces, têm um teor de sódio muito alto, que é o fator deletério. Entendi. Agora, doutora, não é porque a pessoa está com o colesterol dela normal, que nunca teve um problema cardíaco, isso não quer dizer que ela nunca vai ter um infarto, né? Tem que ter cuidado, atenção sempre. É, lógico. Se ela não tem os fatores de risco, o risco dela é menor. Mas ainda assim, ela deve se exercitar, ela deve procurar fazer uma alimentação saudável. Entendi. Né? A senhora comentou já um pouquinho no primeiro bloco a respeito dos motivos que levam a pessoa a ter um infarto. Gostaria de voltar um pouquinho na questão do estresse. O estresse prolongado é um fator aí que pode, de fato, levar mesmo aí ao infarto, Principalmente na mulher. Na mulher. Principalmente na mulher. Por que na mulher mais? A gente não sabe por que isso acontece especificamente no sexo feminino. Ainda tem muitas interrogações, muitas perguntas a serem respondidas para explicar essas diferenças. Hoje nós não sabemos, nós sabemos só do estrogênio, que cai o estrogênio e tem doença de pequenas artérias. Agora, isso é fato, é verdadeiro, sim. Doutora, há um dado também que diz que a cada ano, cada vez mais mulheres estão sendo vítimas de doenças cardiovasculares. A senhora vem acompanhando isso? Vem sentindo isso? Estatística, não só nossa, mas também lá de outros países, né, mostra que as mulheres morrem mais de infarto do que o homem anualmente. Isso é bem estabelecido. Esse estresse que a senhora falou, isso acomete mais, de repente, as mulheres que são profissionais, que trabalham, né, em empresas, têm muita atividade, uma dona de casa? Não necessariamente, porque você vê muitos casos de depressão mesmo e mulheres assim do lar, sabe? E isso é um estresse. Além de ser um estresse, a mulher que tem depressão, o que acontece? Ela não se alimenta bem. Geralmente elas vão procurar mais o doce, né? Ela tem uma alimentação incorreta, ela não tem dinamismo, energia para sair, para fazer uma caminhada. Né? Entendi. Então, vão associando outros fatores. Essas doenças cardiovasculares nas mulheres, hoje em dia, elas estão mais frequentes do que no passado. Então, tem aí dados que hoje, atualmente, 30% das mulheres são vítimas entre os homens, né? Os homens são mais, mas as mulheres também vêm crescendo isso aí, mais do que era antigamente, né? Talvez pela condição de vida atual delas. Pode ser, alimentação, muita obesidade hoje, que é um risco. Né? E é uma coisa relativamente nova, né? De 15 anos para cá, que a gente tem visto esse problema de obesidade, principalmente aqui no nosso meio, que há 20 anos não existia isso, era raríssimo, né? É verdade. Doutora, eu vou dar mais uma pausa no nosso bate-papo aqui, daqui a pouquinho a gente volta falando justamente sobre essas questões aí da prevenção, fazer mais exercício, se alimentar bem. É um minutinho só, a gente já volta.
Ok, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está discutindo aqui no programa as diferenças nos infartos entre homens e mulheres. Conversando comigo sobre este tema, eu recebo aqui hoje a doutora Rita Viana, que é cardiologista. Doutora, obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer grande. Doutora, a gente já falou um pouquinho antes, no outro bloco, com relação à menopausa, que é justamente quando está nesse período ou após ele que os riscos na mulher de ter um infarto é maior, né? Tem que ter uma atenção muito grande com relação a isso. Exatamente, porque conhecia-se pouco sobre o infarto na mulher, porque até a expectativa de vida era menor. Então, enquanto a mulher tem o estrogênio é um protetor cardiovascular. Ela está protegida de infarto, de ataque cardíaco, há uma proteção. Uhum. Quando a taxa de estrogênio começa a baixar, ela fica vulnerável a esse problema. É quando a frequência de infarto na mulher aumenta em relação ao homem. E há um dado interessante que a senhora me chamou a atenção aqui, que na menopausa, na verdade, assim, a idade da mulher após os 65 anos, que muito se fala por aí, de que as mulheres morrem mais com essa idade por conta do câncer, parece que não é bem assim, né? Justamente o infarto. Exatamente. O que mata mais em mulher acima de 65 anos é o infarto do miocárdio, do músculo do coração, mais do que câncer de mama. Os músculos cardíacos das mulheres são menores do que dos homens, mas isso não quer dizer que interfira diretamente na questão do infarto? Não, esse aspecto não. Tá certo. Doutora, eu vou te convidar agora para que a gente assista a um VT bem curtinho que mostra algumas pessoas comentando sobre a alimentação, se cuidam ou não. A gente tem 2 homens e uma mulher. Pode rodar. Senhor João, o senhor se preocupa com a sua alimentação? Sim, sem dúvida, me preocupo. Quais são os cuidados que o senhor toma? Eu evito refrigerante, evito carne vermelha, não cortei totalmente da alimentação, mas procuro diminuir e comer mais peixes, frango e também com relação a frituras, gordura eu me cuido sim. A senhora cuida da sua alimentação? Eu tenho cuidado bastante. Que cuidados que a senhora toma? Ai, meu Deus, agora assim, não como muito assim fritura, coisa assim que pesa, né? Você cuida da alimentação? Como que é? Porque geralmente nessa fase... Não, nessa época, tanto faz. Você acha que é uma preocupação que vai ver mais tarde? Acho que sim. Doutora, esse rapaz que apareceu por último ali é uma preocupação que deveria ter já, né? Seguramente. É a longo prazo que essa gordura vai se acumulando nos vasos. Não, agora foi feito biópsia no coração de algumas crianças que faleceram. Crianças de 5 anos, 4 anos já tinha placa de aterosclerose nas artérias. O infarto acontece também nas crianças? É algo raro? Olha, já tem tido assim casos esporádicos, assim como até publicado como relato de caso, números pequenos, mas coisas que eu no início da minha carreira nunca ouvi falar. Não via. Existe. Essas crianças que tratam pressão alta, que até tomam remedinho já desde cedo, né, de repente por herança genética dos pais, não sei se isso pode ocorrer, mas tem que ter um cuidado maior com relação a isso? Sim, porque é um fator de risco a pressão alta. Tá certo. Doutora, a gente viu ali nessa reportagem sobre a questão da alimentação, né? Mudando agora e falando um pouquinho mais da prevenção, que até nós comentamos alguma coisa já, o que as pessoas devem fazer para tentar evitar, então, aí o infarto, né, os problemas cardíacos? Bem, primeiro, atividade física, né? Nós devemos fazer atividade física de 30 a 60 minutos todos os dias. E uma atividade física mais ou menos vigorosa, caminhada rápida. Se a mulher quer perder peso, aí esse tempo aumenta de 60 a 90 minutos. Isso é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras sociedades internacionais também. Entendi. Esse é o tempo que aumenta assim, a fisiologia, a frequência cardíaca, enfim, que vai te trazer benefício para o seu aparelho cardiovascular. Um outro aspecto, lógico, que as pessoas falam muito é mais alimentação. Mas tem que lembrar que o exercício tem que também estar associado à alimentação como preventivo. Então, na alimentação, o mais importante é evitar, né, gorduras saturadas, que eu posso explicar até o que é isso rapidinho, porque é simples. Por favor, pode explicar. Então, a gordura saturada são as gorduras de tudo que a gente compra pronto. Padaria, sabe
aqueles docinhos lindos que você vê assim, Sim. fica atraída, tudo aquilo é gordura saturada. E também esses alimentos industrializados, pacotinho disso que você compra no supermercado, pacotinho daquilo, salgadinho, mesma coisa, os doces são as gorduras saturadas. Tudo que é derivado de animal é rico em gordura saturada. Entendi. Então, por isso que a carne, né? A carne a gente tem que cuidar, o leite e seus derivados também tem gordura saturada, por isso que a gente deve procurar consumir o leite semidesnatado ou desnatado, os derivados de leite zero gordura, né? Exatamente para diminuir a ingesta de gordura saturada. Nesse sentido de prevenção, consultas e exames de rotina são de extrema importância, então, né? Porque tem como se prevenir isso, né? Detectar em exames. Tem, e as pessoas, na maioria das vezes, não fazem por desconhecimento mesmo, porque elas têm uma boa intenção. Como você viu, aquela senhora, ela respondeu, eu evito fritura, e ela parou, porque não está na cabeça dela tudo que, de fato, ela tem que consumir mais ou menos. Quer dizer, ela tem uma intenção, mas ela não sabe. Ela parou ali na gordura e não soube mais como ir adiante. Quer dizer, eu acho que é importante da sociedade, né? Desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado, Magina. E também nós, como médicos, né? E orientar, né? Justamente aí entra aquela questão, aquela ideia de mais campanhas, né? Por meio do governo aí, federal, estaduais, de orientar as pessoas. Doutora, quando que, né, detectando algum problema numa consulta, num exame, que uma cirurgia de trava a língua agora aqui. Larização, perdão. Aqui que está digitado errado. Quando que ela é recomendada para a pessoa? Bem, nesses casos, a pessoa tem dor ou teve um infarto, então você vai passo a passo. Aí você vai fazer o ecocardiograma, vamos dizer, um teste de imagem, seja ele qual for, para ver se o músculo do coração foi afetado. Se ainda não foi afetado, você vai, ou se foi também, você vai colocar na esteira, ver se tem alterações isquêmicas, isso é, alteração de um músculo de coração que está sofrendo pela falta de oxigênio, por alguma coisa que está quase obstruindo, porque mesmo que já tenha obstruído uma artéria, você pode ter uma outra que tenha lesão também, e a chance disso é muito grande. Quando existe essa situação de você ver alterações nesses exames, ou um paciente que tem sentido uma dor intensa, muito frequente, já é uma indicação para fazer o cateterismo cardíaco, porque ele vai delinear as artérias com a injeção de um contraste, e você consegue identificar se existe placas obstrutivas, lesões obstrutivas ou não. A implantação de stents é considerada uma cirurgia ou um tratamento? É um procedimento, não é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento assim, não invasivo, você não precisa cortar o paciente nem nada, é tudo feito por catéter, cuja função é, quando ele se expande dentro da artéria, é como um balãozinho que a gente sopra. Você coloca o balãozinho sem ar, dá uma inflada ali, ele aperta aquela placa contra as paredes, ele comprime contra as paredes e aquela obstrução diminui. Mas ele não vai fazer com que a gordura seja eliminada ali, não? Não, né? não. Vai Aí só... depois, não, só comprime. Comprime aquela lesão contra a parede. Então, o que tinha aqui, né, uma lesão assim, você aperta aqui contra a parede e ela sai do centro do vaso e o sangue pode passar sem dificuldade para irrigar o músculo. E para ir diminuindo essa gordura, existe medicamento também? Existe medicação também, além da dieta, né? Sim. Geralmente, o que se usa mais no mundo hoje são as estatinas, que é um grupo de medicamento, uma classe de medicamentos que atuam exatamente diminuindo os níveis de colesterol. Agora, doutora, na faixa etária, né, de crianças, adultos, idosos, a senhora, essa questão de recomendação de alimentação, ela tem que passar por todas essas faixas e, se possível, não seguir o exemplo do moço ali que apareceu naquela enquete ali, mas começar desde cedo, né? Porque a prevenção realmente é o melhor remédio para qualquer doença que seja, em especial essa que a gente está tratando agora, né? E principalmente hoje, né? Com tanto alimento assim, industrializado que a gente consome, os riscos de doença cardíaca eles causam infarto assim, numa fase muito precoce. Né? Você vê pessoas com 18, 19, 20, isso daí não existia. Hoje isso é comum. É comum,
né? Outro problema é a obesidade, que é outro fator de risco. Então, você tem que cuidar Cada vez com mais exercício, aumenta, né? com exercício físico, com dieta saudável, para evitar a obesidade. Evitando a obesidade, você evita pressão alta, você evita diabetes, você evita ataque cardíaco, né? Então, é muito importante mesmo você estar alerta para ter uma alimentação saudável no seu dia a dia, independente da faixa etária. Uma qualidade de vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Doutora, nosso tempo está acabando, mas só antes da gente finalizar, eu gostaria que a senhora lembrasse aí os sintomas, né? Que as mulheres, já que a gente falou muito disso, que dos homens são mais conhecidos, os sintomas de infartos, mas das mulheres, então, que a gente pode falar? Aquela desconforto no estômago, né? O que mais que a senhora pode lembrar? Tontura. Né? As dores são atípicas, você pode ter até dor no braço direito, que é uma coisa completamente incomum. Né? Outro sintoma. A dor no queixo, né? Que a gente comentou dor também. No pescoço, dor no queixo, na mandíbula, dor na parte superior das costas também. Cansaço, falta de ar, fadiga, a pessoa senta e fica prostrada, não tem o ânimo. São os sintomas, assim, que pode aparecer na mulher. Tá certo. Doutora Rita, eu quero agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui com a gente, então, esclarecendo eu que agradeço. Mais foi um sobre grande essas prazer. diferenças aí do infarto entre homens e mulheres, e até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada. A gente que agradece. E para você que está em casa, no trabalho também, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.